Bom dia, meus irmãos! Meu querido irmão que estiver me assistindo em qualquer parte do Brasil, meu querido irmão que estiver me assistindo em outro país, aqui no país vizinho, aqui na nossa querida América do Sul, também em qualquer parte do universo, um ótimo dia para vocês, meu irmão! Ótimo dia para todos vocês que estão me assistindo. Que Deus abençoe, que Deus pague a vocês por essa ajuda tão maravilhosa que vocês me dão. Eu sem vocês não fazia nada. O meu trabalho eu devo a Deus e a vocês. Vocês são muito importantes. Vocês são os pilares do meu trabalho. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. E eu queria pedir a vocês que dêem um joinha para mim, por favor. Isso aqui, um joinha, por favor, para me ajudar. E você, meu irmão, que ainda não se inscreveu no meu canal, meu irmão, me ajuda aí. Eu já cheguei em 900. Tá precisando de você, me dá uma forcinha agora, meu irmão. Isso para você custa só um toquinho no sininho ali, né? E para mim, isso tem um valor... um valor muito grande, porque isso aí é uma prova de que você gosta do meu trabalho, que você é meu amigo, que você quer me ajudar. Então isso aí tem um significado muito grande para mim. Meus irmãos, eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado ali, né? Porque já não está mais concordando ali, né? Já começou a perceber que ele não tem verdade nenhuma naquilo. E quando começa assim, as pessoas ali começam a ficar meio assim, ressabiado com ele, começa a pegar no pé dele. Então eu queria pedir para ele que aquelas coisas que ele está com vontade, que ele está com vontade de falar ali, que ele está com vontade de fazer um desabafo ali, mas ele não tem um amigo ali dentro que ele pode desabafar, porque ali não existe amizade ali dentro. Desabafa comigo aqui, vem cá, conversa comigo. Aquele irmão também que já saiu há muito tempo, né? E que já não está nem aí para aquilo mais. Vamos conversar um bocado, vamos soltar para fora aquele desabafo, aquela coisa que está sufocando o peito da gente, né? Vamos conversar. Então, meus irmãos, meu telefone é 99151-5617, DDD 037, das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um assunto interessante aqui. Você sabia que as testemunhas de Jeová, não, os dirigentes das testemunhas de Jeová, a direção, eles querem ser iguais a Deus? Eles se julgam iguais a Deus? Vocês sabiam disso? Eu vou mostrar aqui que sim, eles se julgam iguais a Deus. Que as testemunhas de Jeová são arrogantes, soberbos e se julgam melhores do que outros, isso aí todo mundo sabe, né? E os seus dirigentes, então, os dirigentes deles, então nem se fala. Esses aí se acham o máximo. Eles dizem serem guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Eles dizem serem guiados pelo Espírito Santo de Deus e que a organização deles é o canal de comunicação de Deus com os servos de Deus aqui na terra. Como se isso fosse possível, né? Como se nós não soubéssemos que eles estão usurpando a posição de Cristo, porque o canal de comunicação de Deus com os servos de Deus aqui na terra é Cristo. E eles estão se colocando no lugar de Cristo. Eles dizem também, meus irmãos, que não importa o quanto você leia a Bíblia, se não for com a ajuda deles, você não entende a Bíblia. Mas como se não fosse o suficiente isso, eles se colocam em pé de igualdade com o próprio Pai. Nós vimos aqui eles usurpando o lugar de Cristo, né? Mas eles se colocam em pé de igualdade com o Pai. Não é só com Cristo, não, com o Pai. Eles se colocam em pé de igualdade com o próprio Pai, com o próprio Deus. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo.
Porque quando a gente fala, tem que provar. Eu sempre repito isso aqui. O que eu falo, eu provo. Eu não falo por falar. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, Jesus foi indagado sobre quando seria a sua vinda e a consumação do século, que alguns chamam de fim do mundo, né? Cada um fala do jeito que ele achar, do jeito dele. Então, Jesus foi indagado sobre quando seria a sua vinda e a consumação do século. Então, veja que em Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, Jesus respondeu ali aos discípulos. Jesus disse assim, ó: a respeito daquele dia e daquela hora, daquele dia da vinda de Jesus e daquela hora que virá o fim, ou a consumação do século, ou o fim do sistema de coisas, conforme as testemunhas de Jeová dizem, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai que sabe. Aquele dia da vinda de Jesus e daquela hora da consumação do século, nem Jesus, nem os anjos sabem. Unicamente o Pai que sabe. Veja, meus irmãos. Então veja que Jesus disse que acerca daquela hora, somente o Pai que sabe. Mas não foi só isso, não. Depois que Jesus ressuscitou, ele estava prestes a subir ao céu, novamente ele foi indagado sobre esse assunto. E Atos capítulo 1, versículo 7, mostra ali a resposta de Jesus aos discípulos. Jesus disse a eles assim, ó: não compete a vós saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. O Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas também o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Tessalonicenses, ele deixou claro que somente Deus que sabe o dia. Veja que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo disse assim, ó: relativamente a tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Então veja, meus irmãos, Deus não quer que as pessoas saibam o dia, porque se nós soubéssemos era fácil. Nós podíamos fazer bagunça, fazer tudo enquanto é ruim, até na véspera do dia. Quando chegasse o dia, a gente mudava, a gente ficava sério, passava a fazer a vontade de Deus e pronto. Mas Deus não quer que a pessoa saiba o dia, porque Deus quer que todos nós ficamos prevenidos. Deus quer que ficamos prevenidos quanto àquele dia e àquela hora. Assim como nós prevenimos a nossa casa contra um ladrão. Você coloca trancas nas portas constantemente, porque você não sabe o dia que o ladrão vem, então suas portas têm que estar sempre trancadas, né? Então Jesus e os apóstolos, né, recusaram fazer uma previsão. Jesus deixou bem claro que isso aí compete ao Pai e não ao ser humano saber, né? Agora veja, meus irmãos, se isso não competia a Jesus saber, não competia aos anjos, como é que os dirigentes da torre de vigia pôde fazer tantas previsões como eles fizeram? Como? Se o próprio Jesus disse, isso não compete a mim, não compete aos anjos, mas compete ao Pai, como que os dirigentes da torre de vigia fizeram tantas previsões? Russell, por exemplo, fez 4 previsões para a vinda de Jesus e para o tempo do fim. Olha, ele fez 1872 depois de Cristo, 1914, esse ano tão falado, 1914 depois de Cristo, 1915 e 1918 depois de Cristo. Foram previsões de Russell
para o tempo do fim. Rutherford fez a previsão para 1925 depois de Cristo e depois lançou ali aquele folheto, né? Intitulado Milhões que hoje vivem jamais morrerão. Ele lançou esse folheto em 1920 depois de Cristo. Milhões que hoje vivem jamais morrerão. Sem contar a previsão, né, de Frederic W. Franz para o fim dos tempos em 1975 depois de Cristo. Segundo ele, outubro de 1975 completava 6.000 anos de história da humanidade. E que dali em diante começava o 7º milênio. Como 1.000 anos para Deus é como um só dia, aqueles 1.000 anos, né? Aqueles 1.000 anos ali, o 7º milênio, era o ano de descanso de Deus. Ou seja, o milênio de Apocalipse, capítulo 20, começaria no ano de 1975. Mas chegou 1975, não veio milênio nenhum, né? Então, meus irmãos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os dirigentes da torre de vigia se autocolocaram no lugar de Deus, tentaram se igualar a Deus ou não? Responda para mim. Tentaram ou não se igualar a Deus? Né? Mas nós temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que tentaram se igualar a Deus, ou seja, tentaram desafiar a Deus e se deram mal. Eu vou falar aqui de exemplo de duas pessoas que tentaram se igualar a Deus e se deram mal. O primeiro foi Nimrod, bisneto de Noé. Nimrod tentou se igualar a Deus, tentou desafiar a Deus, tentou construir uma torre para chegar até o céu. Mas será que ele conseguiu? Ninguém que desafia a Deus consegue sucesso. Nimrod, quando ele tentou fazer isso, à medida que a torre ia subindo, o que Deus fez? Até aquele momento todos falavam um só idioma. E Deus confundiu a língua deles, de maneira que cada um passou a falar um idioma diferente. E a obra teve que parar, porque ninguém mais entendeu ninguém. Outro que tentou desafiar a Deus, tentou ser igual a Deus, foi Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então o que aconteceu? Deus fez com que ele passasse 7 anos comendo capim junto com os animais. Então veja, meus irmãos, o ser humano tentar desafiar a Deus, o ser humano querer se igualar a Deus, nunca deu certo e nunca vai dar certo. Então, essa direção da torre de vigia, querendo se igualar a Deus, tentando desafiar a Deus, porque isso aí é desafiar a Deus, querer fazer coisa que o próprio Jesus diz que só Deus faria, é tentar se igualar a Deus, é tentar desafiar a Deus. E a exemplo de Nimrod e de Nabucodonosor, eles vão pagar por isso. E o preço que eles vão pagar vai ser um preço muito alto. Eles que aguardem para ver, porque o dia deles vai chegar.